O São Paulo, essa é uma informação que os caras depois ficam lá com o bico, mas não tem problema não. O São Paulo tem interesse no Marcos Rocha. Tem interesse. Se vai contratar ou não, não sei. O São Paulo tem interesse no Dodô, lateral esquerdo, revelado pelo Corinthians, com passagem pela Roma da Itália, pela Internazionale de Milão. Jogador que esteve até na seleção brasileira há um ano, 2 anos também, atrás. Não jogou nada. Hã? Rodou também, não foi lugar algum. O São Paulo tem interesse. E vou daqui a pouco falar um outro jogador que o São Paulo tem interesse. Eu tenho um jogador aqui também que eu tô tentando apurar. E eu tô aqui, eu tô aqui, já apurei. É um back? Hã? É um back? É um back, já apurei isso aí, já me deram a ficha aqui. Então, Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui pra você. Então nós temos a mesma informação. Eu passo pra você. O negócio é o seguinte, São Paulo ontem ganhou do Vasco da Gama 1-0 com esse golaço do Lucas Prato, numa assistência para calar algumas pessoas aqui. Não vou falar o nome das pessoas, que é pra gente não criar nenhum... Inimizades. Não vou falar. Quem é que fez o passe ali, Facincani? Ali? É. Cueva. Então tá bom. Com o parceiro Cueva para o Lucas Prato para fazer o gol. Assistência do Cueva. Então o São Paulo ganhou por 1-0, mas não foi tão fácil assim. Quem pensa que foi um mamão com açúcar, não foi. Mas foi uma vitória emocionante até, sabia? Comovente, porque tava um frio desgraçado em São Paulo, mais de 22 mil pessoas no Morumbi. A torcida do São Paulo apoiando o jogo inteiro, sofreu barbaridade com o Vasco, porque o Vasco tomou o gol logo no começo do jogo, e aí só deu Vasco praticamente, não? O jogo inteiro. Só deu Vasco, segundo tempo especialmente. O Bruno Paulo pegou 2 de fora da área, que eu vou dizer um negócio pra você. O goleiro de São Paulo teve O Rodrigo Caio salvou um gol. E quase em cima da Rodrigo Caio linha. salvou um gol, o Vasco... Essa aí não dá foi pra perder, cima. gente. Cueva entrou cara a cara e perdeu o gol. Quem E na volta o Prato perdeu o gol também. Quem perdeu? Cueva e Lucas Prato. Prato Então, de eu acho tornozelo, que rebote. ontem a gente viu realmente o Sormani usaria essa expressão, um turning point para o São Paulo no campeonato, porque ganhou irmanado com a torcida, é um jogo dificílimo, que acabou sendo muito difícil, né? E acho que pode ter sido o início da recuperação do São Paulo. Ontem só assim, eu vi o jogo inteirinho, só para dizer para vocês o seguinte, o São Paulo ontem teve cara de time. Sofreu com o Vasco, mas já teve cara de time. Jogou o Edmar na lateral esquerda, não jogou o Júnior Tavares. Né? Houve surpresas na escalação. O argentino... O Lugano levou o terceiro cartão amarelo? É isso? Não. Levou. O Lugano não jogou. Levou no banco o amarelo. No banco, levou o cartão amarelo, estava pendurado. Tomou o terceiro cartão amarelo no banco. Você tem razão. Foi bem. Assim como o Breno também. O Breno não jogou essa partida porque ele no banco contra o Santos, ele tomou o terceiro amarelo. Nem ele, nem o Wellington. Os Wellington. zagueiros do São Paulo são suspensos quando tomam cartão amarelo. Não, mas o Breno é do Vasco. O Breno, São Paulo. desculpa, o Breno é do São Paulo. E o Wellington também. O Wellington também. São Paulo, porque ele tá emprestado. O Wellington também é do São Paulo, está emprestado no Vasco da Gama, tomou o terceiro amarelo e não pôde jogar essa partida. Bom, o São Paulo ganhou. O Sormani até falava assim, é jogo pra ganhar. Jogo pra ganhar. Pra dar show, pra dar espetáculo, fica pra outro dia. Jogar bem. É jogo pra ganhar, pra ter tranquilidade, pra pressão diminuir um pouco. Pra poder trabalhar bem esses dias. E ganhar. Se ganhar do Grêmio domingo, No Morumbi o jogo, hein, gente? É segunda-feira. Segunda noite. Embala. Se ganhar do Grêmio segunda-feira à noite, embala. Porque provavelmente o Morumbi vai estar lotado. Torcida legal, hein? Chegada sensacional. Mas eu espero contra o Grêmio na segunda-feira umas 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. 40 mil, você acha que é bastante? Eu acho que é legal. Para segunda-feira à noite, 8 horas, se bobear até mais, dependendo do preço do ingresso. Esse jogo é pro São Paulo jogar fechadinho, como não estivesse jogando em casa. Jogar igual como jogou com o Palmeiras. E na explorar limitação o contra-ataque para tentar ganhar do Grêmio. Mano, se querer São Paulo... ficar com a posse de bola, vai ficar complicado. São Paulo jogou no limite ontem? Então, Pascoal, é muito relativo isso, porque o time de São Paulo ele pode dar muito mais do que ele está dando, né, em termos de futebol apresentado. Eu acho que o Dorival, aos poucos, ele vai construir o time para que o São Paulo possa jogar melhor. Eu concordo contigo, o São Paulo, mesmo ontem não jogando o máximo que pode, ele já parecia um time, ele já tinha uma organização dentro de campo. O São Paulo ele criou algumas chances, só que eu acho que o São Paulo, no final da partida, ele tomou um sufoco do Vasco desnecessário. O Vasco, inclusive, pressionou, estava no tudo ou nada, foi para cima, e o São Paulo não soube conduzir muito bem essa situação. Por falta de qualidade técnica ali, talvez na frente... O Vasco botou um moleque de 17 anos, como é que é o nome? Paulinho? É isso. É a segunda vez que ele moleque fez uma jogada espetacular. Jogou contra o Ele Vitória. jogou contra o Vitória e fez um gol, inclusive. Esse moleque é bom jogador. Ele é bom jogador. Mas o São Paulo, aos poucos, ele vai se acertando, Pascoal. E eu volto a falar aqui, o São Paulo não cai, cara. Não cai.
Diga, Flavinho. Não, eu acho que com o Dorival, a gente tinha dito, com o Dorival acho que não cai mesmo. A única coisa, a preocupação pro São Paulo ontem é que a rodada não lhe foi muito favorável, né? Porque o Bahia ganhou. O São Paulo, mesmo com a vitória, ainda permanece na zona de rebaixamento. A Ponte E hoje, se ganhou. o Sport, se o Atlético Paranaense ganhar do Botafogo em Curitiba, o São Paulo volta a ficar 3 pontos Pra sair da atrás zona do rebaixamento. pra sair da zona do rebaixamento. Então, Por isso que a dificuldade vai continua precisar- grande. Mas o time teve cara. Vai precisar de paciência, vai precisar de tranquilidade, vai precisar da torcida junto. A torcida ontem. É chato pra torcida do São Paulo. É segunda vez em 3, 4 anos que a torcida vai ter de abraçar o marketing. Como é que você chama, Pascoal? Marketing do desespero. O marketing do desespero, do drama, mas paciência, é a vida, nem tudo são rosas. Então o São Paulo precisa sair dessa situação, acho que consegue com o Dorival Júnior. Sofreu muita pressão. Você viu esse ontem, lance aí mas do Sal Grosso, não? Eu vi, tem tudo isso. O lance Mas do Sal Grosso, vocês viram isso, não? Eu acho isso aí muito mais legal do que ficar na porta do estádio esperando o time chegar com faixa Então, os detonando caras, todo mundo, entendeu? a torcida do São Paulo né? fez Exatamente. um Isso é muito caminho mais de legal. Sal Grosso da entrada do ônibus E tinha no banco até também. a entrada dos banco jogadores de reserva. pelo túnel e São depois, Paulo, quem diria, não, no banco de reservas, que é pra tirar a ziquezeira. O São Paulo que sempre, É pra arruinar com a ziquezeira, cara. jactou de ser o time Aí, Flavinho, ó a dica da aí, ó. O elite. São Paulo com o Sal Grosso conseguiu ganhar uma. Constrói um estádio de sal. pra Inteirinho estádio. Não pode se chover, né? Vai jogar lá no deserto de sal, na Bolívia. Ô, seus tontos, a portuguesa é líder da... Olha só a chegada do São Paulo com esse o mar vermelho que foi feito aí. Olha que legal o sinalizador. Aí sim. não, na arquibancada tem que ter também, Aí sim, Pascoal. Para aí de pode, frescura. aí Para de pode. frescura. Aí você pode Olha que usar o barato que é sinalizador. sinalizador, Legal. bandeira. Parabéns pra torcida do São Paulo. Legal. Quer dizer, Abraçou na o time. rua é legal, é Na demais. rua Na é legal. arquibancada é uma porcaria. Dentro do estádio não, porque não pode. Que não pode, Está Pascoal. Tem que escrito. afrontar a lei. É lei, não tem que pode. transgredir regras, Não tem que Pascoal. transgredir Lógico que coisa tem, nenhuma. lógico que Tem um Olha que monte de legal. gente que transgride Pascoal, regras, olha o a gente tá visual vendo como o ali. Brasil tá. Olha o visual ali, Pascoal. Só É. fala que isso não é legal. Você Isso é arquibancada. transgredindo regras, a gente já viu como é que o país parou. Então é melhor não transgredir. Para. É melhor só o O normal. Brasil parou Sal com os grosso. políticos corruptos que nós temos aqui. Agora, Sal com grosso. relação aí à expectativa do torcedor na arquibancada de ver uma festa como essa que foi feita do lado de fora, contamina o jogador dentro Tem de que fazer campo. festa É muito assim. mais legal. Tem que Sinalizador, fazer festa bandeira de mastro, batuque. Tem que ter isso na fazer, tem que arquibancada. O que não pode ter na arquibancada são vândalos e bandidos. Exatamente. Isso tem que deixar de fora. Agora, o batuque sozinho não bate ninguém, a bandeira sozinha não bate ninguém, Exatamente. o sinalizador sozinho ele não põe fogo em nada. Então, querendo ou não, Pascoal, a arquibancada em São Paulo é cinza e chata por causa dessa lei ridícula que nós temos. Ainda bem que se tem lei, tem que obedecer. É a minha visão. Eu acho que transgredir a lei, a gente vê o que acontece em todos os níveis da sociedade. Isso aí não é nem lei, isso aí é norma de... Norma É a norma da FIFA fase foi paliativa. adaptada pela Sul-Americana e adaptada pela Norma ditada por uma entidade aqui, Pois ó. é. Exatamente. Também. Olha lá, ó, que visual legal, Pascoal. Imagina São essa Paulo, arquibancada, São né? Paulo dá Tá louco. demonstrações, Lai. Eu acho que o São Paulo, com o Dorival, não cai. Mas tem que jogar sabendo do seu limite, né? O limite do São Paulo, que com a bola no pé, o São Paulo, contra determinados adversários, como o Grêmio, por exemplo, é melhor deixar a bola com o Grêmio, explorar o Não contra-ataque. deixar a bola com o Grêmio, não. Se deixar a bola com o Grêmio, os caras vão lá em cima e o que aconteceu com o Vitória ontem. O Grêmio é mais perigoso, como ganhou do Flamengo aqui. Não, o Grêmio é mais perigoso como é que jogou contra o Grêmio é Vitória. mais perigoso Jogando fora jogando fora, sem a bola no contra-ataque do que com a bola. Ah, com a bola tem um cara que sem Não, bola, tem tem um cara, também, eu conheço tem um também, cara mas na sem bola. limitação do São Já Paulo, me viu hoje em jogar- dia, Você- é melhor ficar sem a bola. Lai, você já me viu jogar sem bola? Pô, eu sem a bola, não tem ninguém que joga mais do que eu. Agora, o problema é quando a bola chega. Entendeu? Quando a bola marvada chega, judeia, Aí quando como ela diz o chega amigo pra Nath. dominar, pra fazer um passe. Ó, o senhor tem uma problema informação com a a bola. respeito que o senhor queria falar? Pode falar, por favor. A informação Zagueiro, do da Beck. probabilidade. Não, é nossa informação, você também tem a mesma informação. Vamos lá junto, quem é o Beck? Ó. 1, 2 e já. Gustavo Henrique. O São Paulo tem Santos? interesse na contratação do Gustavo Henrique, jogador do Santos Futebol Clube. E a informação... Ele tá 100% recuperado Tá, já? tá treinando voltando já. a treinar já. Já tá treinando. Ele teve uma A lesão no joelho, né? O Rodrigo Caio, como o São Paulo tá vendo que a probabilidade de perder o Rodrigo Caio é muito acentuada, o São Paulo tem interesse se vai contratar, o Santos vai vender, se vão entrar no acordo. Esse é um problema deles, eu tô dando a notícia, só tô dando a informação. O São Paulo tem interesse na contratação desse jogador. Informação Já entrou. quente. E outra coisa, já entrou em contato com o jogador. Só que o Santos não, num primeiro momento, não quer negociar. É. Quer dizer, não é que o São Paulo, vamos atrás, né, Pascoal? Vamos atrás do Gustavo Henrique, não.
já procurou o jogador, Quais já valores? conversou com ele. Olha, então, os valores eu estou tentando Ainda não- esse levantar. cara não consegui. 100%, Sormani, esse cara 100%, ele é melhor do que o Braz e o Veríssimo. O Gustavo Henrique também 100% acho. é melhor que os dois. claro que é. Mas eu Será também que o Santos acho. vai liberar, cara? Eu também acho. Mas é o tal negócio. O Santos, a informação que eu tenho é que o São Paulo tem interesse no jogador. Interesse no jogador. Perguntei para um interlocutor do Santos Futebol Clube, Aquele ele me nosso disse, amigo, aquele nosso amigo, ele falou assim, só se comprar. Só se vier com um arame, com a grana. Então, é isso que eu sabendo que o perguntei, São qual Paulo, o valor do Gustavo? sabendo que o São não Paulo conseguia tem matar. mais de 125 milhões recebidos, 180 milhões, né, que muita gente diz, vou falar 150 milhões que tem de ativos recebidos com as negociações dos jogadores. Então, tem dinheiro para tanto. Então, o Santos disse que tudo bem, quer conversar? Conversamos. Vamos conversar aqui, se comprar, tá feito. Mas não sei, Pascoal, é um tanto quanto arriscado. O jogador, quando volta de lesão, é igual o carro quando sai de oficina, quando bateu. Esse menino Você não nunca vai ser barato, não. E você nunca sabe como é que volta. Porque lesão de joelho, por mais que não seja tão complexo como era há 40 anos atrás, mas hoje em dia, cara, Já o jogador tá quase quando um ano volta- parado. Mas ele tem 23 anos, né? Mesmo assim, Isso- Facintani, lesão de jogador, vê o Ganso. Ah, o Ganso. Sabe quem depois fez a que lesionou o cirurgia dele? joelho, ele nunca mais jogou a mesma Sabe bola que quem ele fez jogou. a cirurgia do ele jogou antes da Gustavo lesão. Henrique? Doutor René Dado. Esse é um Doutor René, especialista. tô pelado. Não, mas Ele- independente de quem Exato, tenha ele é feito. excelente. Esse Mas o Ganso excelente, também é o melhor excelente. brasileiro, Outra né? coisa, e o São Paulo conhece muito bem o Dr. René Abdala, Claro. porque ele é muito próximo ao Marco Aurélio Cunha. Exatamente, é Entendeu? o Os caras cirurgião devem da ter equipe tirado- dele. Exatamente. Eles devem ter tirado informação. E outra Mas, coisa, Sormani, quem a é o questão não é técnico do física. São Paulo? Rapidinho. Dorival Dorival. Júnior. Conhece o rapaz, o menino? Mas, gente, a questão não é clínica. Ele pode estar clinicamente aprovado. O Ganso está clinicamente aprovado. Mas o Ganso, pode ser que a lesão dele esteja atrelada ao psicológico. Mas o Ganso é fato, que depois Mas é que das você operações... sugere, jogador sem que machucou. Não, tem que pôr pra rodar. É igual o carro, Flavinho. Bateu, beleza. Mas Não, aí mas você precisa rodar, São Paulo você põe vai pra rodar, rodar. Mas Ele o São tem Paulo 23 hoje- anos, não mas tem aí que 34 como tem o Facintani. Conca. Pelo que o Sormani falou, só sai se pagar. Tudo bem. Não tem empréstimo. é. Como é que você vai chegar num Informação do clube? Porque Pascoal. é um jogador que está valorizado. Eu O tô Santos dizendo- não vai depositar de bandeja para o São Paulo a troco de Não, R$1 milhão. vai. O Como São é que você Paulo vai não tá com investir dinheiro? uma Não. grana num jogador desse que você não sabe como é que vai voltar? Mano, mas Se o o São ponto aqui é Paulo o seguinte. mostrou interesse a ponto de alguma pessoa dentro do São Você Paulo sabe como já vai ter ligado pro jogador, é porque os caras sabem que não vai ter problema. Mano, É isso. vindo a informação de quem veio. O Kleber, quando o Santos acertou, também teve o aval de que não tinha problema. Diferente. Mano, diferente. Vindo a informação. Situações diferentes. Tanto é tá lá no diferente que estaleiro. para contratar o centroavante agora, Isso. para contratar o Nilmar, foi feito todos os exames que o senhor Você pode sabe quem imaginar, assumiu? todos. Você sabe quem assumiu a chefia lá do CEPRAF, né? que CEPRAF, chama o Santos? Rosan. Sabe quem assumiu? Quem que é? Rosan. O Rosan. Exatamente. Porque Que o tava São um Paulo problema lá. dispensou, Tava que é um da problema. seleção. O Santos contratou o Rosan para dar uma ajeitada naquilo lá. O São Paulo não tem problema nessa área. Ao contrário, pegou o Ganso. Lembra? O Ganso não conseguia fazer 3 jogos no Santos também. Não conseguia fazer. Foi pro Ó. quanto? Ele fez 485 Deixa eu só falar uma coisa, milhões perguntar de pro senhor. jogos seguidos no São Paulo. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Esse garoto substitui Rodrigo Caio Com o pé nas costas. Com o pé nas costas. com sobras? Com sobras. Bom jogador. Muito bom jogador. Tem estatura, sabe sair jogando, tecnicamente joga bem, não é um zagueiro rebatedor, muito pelo contrário, é calmo e tem personalidade. Estava inclusive cotado para ser um dos zagueiros da seleção olímpica no ano passado. Só não foi devido à lesão. Mas é um atleta de muito bom potencial e, repito, vindo de quem vem a informação clínica, do Dr. René Abdala. Eu conheço pessoalmente, ele operou meu pai. Então, mais do que conhecê-lo profissionalmente, conheço pessoalmente também. E o Dr. Marco Aurélio Cunha, que é da equipe dele e, obviamente, fez o check-up do Gustavo Henrique, está aprovado. E aí, Lai? Você Não, gosta da ideia? Não, eu gosto da ideia. E o São Paulo tem dinheiro agora, né? Tem bala na agulha para fazer um Por isso é que o investimento Santos está falando que só sai Exatamente. se tiver arame, bufunfa, E tem que larjan, pagar, e tem que euro, pagar. dólar, se pingar ien, se pingar na conta. desse. E tem que pagar, porque a vida do São Paulo, nesse Campeonato Brasileiro, nesse primeiro momento, é fugir do rebaixamento. E quanto custa isso? Imagina jogar uma Série B no ano que vem. Por isso que se tem dinheiro para investir agora, tem que investir. Tudo para se livrar desse fantasma aí da Série B. Tem que fazer investimento. Diga o senhor, são essas 3 possibilidades. Dodô,
que Mas que eu acho foi que o lá. Gustavo Henrique faz tanto tempo que não joga que eu não lembro nem se ele era bom ou se era ruim. É bom zagueiro. Vai fazer um ano agora. Bom zagueiro. Ele Vai tem, fazer um ano agora, ele tem Alexandre. 1,94 m, ele não é lento. Faz muito ele tempo, Ele é muito bom no jogo aéreo. A tem questão- muito bom passe. A questão muito passa. bom Não, eu passe. lembro que ele e o outro. O Luiz Felipe. Dois machucados Eu quase acho que essa simultaneamente. questão passa basicamente pelo valor. Como a gente não tem esse valor ainda, né? Você não tem Não, algum aí não estimativa? tem os valores. O São Paulo, de fato, está com dinheiro em caixa. Se conversa com o jogador está disposto. E se tem uma multa que o São Paulo pode ir lá e pagar e levar, eu acho que o São Paulo vai precisar de um jogador sim, porque apesar de eu não achar o Rodrigo Caio nenhum monstro espetacular, é um jogador bom, um jogador de nível de seleção brasileira, que está indo embora e tal, e o São Paulo vai precisar sim. Eu tenho mais informações. A gente vai conversar agora com o Giuseppe Delguardi. Dioguardi. Que passou um calor danado aqui Pepinho, conosco. suou bastante o dia que veio aqui. Pepinho, gente boa demais. Olha lá. Como está, Amit? Olha lá. Ai, ai. E aí, Pepinho? Tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo bem. E o Ganso? Tem novidades da história? Paulo Henrique Ganso é mais um tema pra gente falar aqui. Ganso fica, Ganso sai, Ganso volta pro Brasil. Toda semana a gente fala a respeito disso. Tem alguma novidade, Pepinho? Cara, olha só, eu fui surpreendido aí por alguns jornalistas me dizendo que tinha uma matéria aí em vários locais, vários veículos rodando, dizendo que o Sevilha não queria mais jogador, entendeu? E aí fui atrás ver de novo e vem de novo aquela história. Sevilha põe Paulo Henrique para ser negociado, segundo jornal. Então, cara, olha, é mais uma daquelas histórias de que, fica até chato para eu ficar desmentindo, porque, segundo jornal, geralmente o jornalista ele tem que ter mais cuidado, né? Às vezes eu acho de falar, segundo o presidente do Sevilha, segundo o diretor, mas ficar dando moral para amigo que trabalha não sei aonde e ficar dizendo que quem deu a notícia foi fulano do jornal, tá? É ser muito baba-ovo de jornal, né? Então não dá para levar a sério uma notícia dessa. Olha, se o Sevilha quiser negociar o Paulo Henrique, o Sevilha vai falar direto com algum clube e depois disso, os clubes se acertando, aí eles vão chamar o jogador ou o agente do jogador e vão comunicar, olha, nós temos o interesse de ceder o Paulo Henrique por empréstimo ou vendido para o clube e tal. É assim que funciona. Agora não dá para jornalista colocar e dar moral para outro jornalista usando o nome do Paulo Henrique Ganso pela milionésima vez, entendeu? O Ganso é realmente um nome sempre muito dito, sempre muito procurado, especialmente no futebol brasileiro. O Sevilha não teve nenhuma manifestação a respeito disso, nem com ele, nem com você. É isso que você está dizendo. Foi uma nota publicada no jornal espanhol de que haveria uma possibilidade dele sair. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você analisando o mercado, ele teria mercado na Europa, teria mercado no futebol brasileiro, com certeza. Ele viria para cá e jogaria de terno. Mas para seguir na Europa, você já teve alguma consulta a respeito disso, Pepinho? O ano passado a gente teve interesse, sim, oficial de 2 times. O jogador, o Paulo Henrique, tem muito mercado no Brasil, tem muito mercado na Europa, tanto que o Sevilha não quis negociar. Então, ao invés da gente ficar especulando, é o que eu falo para ele. Então, se realmente ele tem essa informação, então ele diz que foi o presidente que falou, foi o diretor de futebol, ou quem foi. Agora, segundo o jornal, segundo meu tio, segundo minha avó, não é assim, não vai. Paulo Henrique é um jogador de ponta, o Sevilha é um clube de ponta. Então, se o jornalista quiser realmente ter credibilidade, ele tem que falar direto com o presidente, ele não pode ficar replicando notícia que eu, sei lá, que você não faz nem ideia de onde sai um negócio desse. Ô Pepinho, me fala uma coisa, ele foi titular nesses últimos encontros aí que o time fez preliminares ao campeonato, ele tem sido titular, não é? Contra o Cerezo. Olha só, no primeiro jogo da pré-temporada contra o Cerezo, ele jogou o segundo tempo, tá? Ele começou no banco, no Japão, ele tem feito uma pré-temporada muito forte e o Berizzo tá
Cara, tá testando, não tem time definido, né? Então, na verdade, a pré-temporada tem sido tão forte que os jogadores não tinham condição de jogar 45 minutos. Então, de repente, pode ter sido por aí, né? Como ele já saiu na reserva, já deve ter um ou outro falando, deixa eu jogar um verde aqui, que ele pode sair, porque caso ele saia, eu fui o primeiro que falei a notícia, entendeu? Provavelmente é isso. Eu vou dizer um negócio pra você, eu conheço bem essa raça de repórter e jornalista, eu conheço bem esse tipo de gente, vai por mim. Os caras não dão moleza não, se os caras sabem onde tem, o cara tem alguma coisinha, ele vai atrás, ele vai buscar, ele vai procurar, e eu posso falar por mim, se eu tenho um indício, eu vou buscar, eu corro atrás mesmo do negócio. Não, mas você eu sei como é que é essa raça aí, eu sei como é que é. Diga, Pepinho. Não me falou, entendeu? Não é? Acho que eu perdi a ligação do Pepinho. Oi. Diga, Pepinho, por favor. Não, o que eu digo é o seguinte, jornalista sério, o cara vai ligar e vai falar, o presidente me falou, mesmo que seja em off, ou não sei quem me falou. Agora, amigo do jornal me passou, e aí já fica complicado, né? Entendeu? Tá. Então, só para confirmar, o Ganso continua no Sevilha. Eu acho que o que corrobora... Obrigado, Pepinho, um abração para você, obrigado pela participação aqui conosco para esclarecer essa situação do Paulo Henrique Ganso, porque de repente acaba ganhando um volume muito grande, uma proporção muito grande, que é um jogador de muito nome. Obrigado, viu, Pepinho? Agradeço vocês a chance de poder estancar isso aí e dizer que caso ele saia do Sevilha, a gente vai saber e aí eu passo para vocês. Eu vou dizer para você, tem um time no Brasil que se ele quiser jogar, ele joga amanhã, é o São Paulo. Isso eu garanto para você. Ainda mais com o Dorival? Eu garanto para você. O Dorival queria levá-lo pro Santos. Se o time fala assim, eu tô voltando pro Brasil, o São Paulo vai se empenhar muito em trazê-lo. Conheço o presidente do São Paulo e conheço o treinador do São Paulo, isso aí não tem nenhuma dúvida. Obrigado, viu, Pepinho? Um abração para você. Um abração para vocês. Um abração pro Pepinho, conversando conosco. O que corrobora conosco. isso é que nesse amistoso contra o Cerezo Osaka, o Ganso deu uma assistência muito bonita. Um passe quase que da região do meio de campo à frente, o atacante do Sevilla fez o gol na vitória por 3-1, portanto... mas contra o Cerezo Osaka... Não interessa, mas ele jogou... que interessa. Não, ele jogou... que interessa. Eu quero ver fazer contra a Juventus. Tá bom. Eu quero ver fazer contra o Manchester United. Ele está sendo testado, ok? Sim. O teste inicial é contra o time japonês. Sim. Ele no teste inicial dá um passe para gol, começou bem. Ponto. Mas ele não jogou contra a Inter de Milão, ele jogou contra o Cerezo Osaka. Mas não dá pra... Vamos pontuar também a situação. Começou fazendo a parte dele. É igual o cara fala, vamos pegar o time lá na depois. Florida Cup, o time do Mickey. Aí você vai levar em consideração? Tá, mas se você. Se o teu clube mais Pera um pouquinho, quando o Corinthians ganhou a Florida Cup, você queria abordar outra estrela no... Você é louco. É verdade. Trimundial. Esse torneio Trimundial, você falou? Não foi o que ele falou? O negócio é o seguinte. Trimundial. Com relação ao Ganso, Pascoal, na boa. Esse não treinador, porque não esse tinha novo dinheiro pra treinador do comprar Sevilha, ele é muito amigo do São Paulo. Ele é muito amigo. O Beiriço? Sim. O São Paulo, ele deve ter trocado figurinhas a respeito do elenco. O próprio São Paulo, ano passado, quando não relacionou o Ganso em determinados jogos, e disse, é quase uma opção pessoal do Ganso ficar fora, é porque ele viu o Ganso talvez nos treinamentos, etc e tal, e achava que o Ganso não estava rendendo o que ele pudesse render. Então ele já deve ter trocado algumas figurinhas com o novo treinador. Eu acho, se eu fosse o Ganso, o jogador ele tem uma mania besta de achar que ele tem que estar na Europa para ser consagrado. Pra ele ser Pachequinho também. Eu acho Você acha que ele tem que jogar no Brasil? Na boa, tem jogadores que vão pra Europa e os caras deitam. O Neymar, o Felipe Coutinho, o William, o Douglas Costa, esses aí deram certo. O Ganso, pelo perfil de jogo que ele tem, eu acho que não combina com o futebol europeu. Eu acho que pro Ganso é muito mais vantagem ele voltar pro Brasil e ser o cara no Brasil do que ser mais um na Europa. O problema é que eu não via nem que ele estava sendo... Vamos aqui a um som do WhatsApp. Manda lá um WhatsApp, por gentileza. Boa tarde, Fox Sports Rádio. Aqui é Leomar Santos, falando dos Estados Unidos. Queria saber de vocês o que vocês acham do São Paulo, com essas contratações aí, Hernani chegando, quem sabe o Marcos Rocha. São Paulo fica com um time até bom, na minha opinião, para chegar entre os 5, porque vocês talvez vão zoar de mim, mas tá na zona de rebaixamento agora, mas só está a 8 pontos do 5º colocado, ou do 6º colocado, não sei. Mas é muito fácil de chegar a 3 jogos aí, tira essa diferença, se jogar bem, ganhar. E eu acho que o São Paulo tem tudo para crescer no campeonato ainda, e vai surpreender muita gente ainda.
É isso aí, muito obrigado. Ele tá vamos vendo voar que a com ele gente. mesmo. Ele tá ouvindo Play. e vendo a gente lá, você impressiona. Fox Play. Fox Play. Nós Legal, vamos- você pode você tinha baixar razão. também. Nós Você vamos pode voar. baixar no seu telefone também o Fox Play e assistir a gente onde você quiser. Tem toda razão, O nós senhor. vamos zoar com você. E ele falou, Pascoal, ele falou, pô, vão 8 comigo, pontos nós dividem o São Paulo. 3 vitórias, são 9 pontos. Então, ele falou 8 pontos dividem o São Paulo do bloco que ele quer que o São Paulo chegue. São Paulo, vamos avisar ele que até agora no campeonato só tem 15 pontos. Não entra Só o tem copo 15, ou cheio e seja, vazio, ó. Ele tá pedindo a vazio. metade dos Peraí, pontos e tá também, falando que é agora é fácil. outro treinador também. Outra Não, coisa, tudo bem, mas eu acho que tem potencial pra Os times chegar. também Potencial jogam. pra- Mas Só o calma time, lá, só né? o São Paulo Recuperar. jogar, pode ser que ele suba, mas os outros times também jogam e também fazem pontos. Então nós vamos zoar Pois com é, você. Você sim. podia Porque o pelo time tá menos na ter zona mandado de um abraço pro rapaz dos Um Estados abraço pro Unidos. rapaz dos Estados Unidos. É, pelo menos ter um pouquinho de gentileza, não é demais. Você Eu viu sou no pago copo pra cheio e ser vazio? gentil. Quero só uma gotinha. Só uma coisa. Essas contratações, ó, o Hernanes Ele podia chega... falar onde ele estava, nos Estados Unidos. Melhor não, a imigração tá de olho. Falou na Deixa Flórida. quieto. Só Trabalha pra dizer, agora. Essa parada. só dizer pra você o seguinte. Diga lá. Hernanes está contratado, vai chegar. O São Paulo, e a informação do São Paulo, a informação quente dentro do São Paulo. Marcos Rocha e Dodô, 2 laterais, um direito e um esquerdo. O Sacha, essa informação não foi confirmada pelo nosso interlocutor junto ao São Paulo Futebol Clube. Essa informação, eu perguntei do Sacha, ele falou que não ouviu falar isso, que não ouviu essa manifestação. Marcos Guilherme, do Atlético Paranaense, olha onde que eu tô chegando, porque ele também já tá no esquema. Eu recebi a informação que o Dodô também não vem mais, viu, Pascoal? Parece É? que melou a transação. Bom, não, por isso que eu tô colocando aqui pra gente analisar. E agora o caso do Gustavo Henrique, que eu acho um baita zagueiro. Porque a sinalização me parece muito clara que o São Paulo vai perder talvez o seu melhor zagueiro, Rodrigo Caio. Diga, mano. Então, Pascoal, o São Paulo está tentando remontar um time com o campeonato em andamento. Mas se o São Paulo conseguir viabilizar a contratação de 2 jogadores pontuais aí que venham para resolver o problema, o Marcos Rocha seria excelente. Mas eu duvido que o Atlético faça jogo mole para liberar o jogador. Por mais que o Marcos Rocha não viva um bom momento no Atlético Mineiro, mas não é um cara que você dispensa dessa O forma. São Paulo tem um bom relacionamento com a direção do Atlético, contratou recentemente o Prato e o... Contratou pagando um caminhão de dinheiro. Sim, E o Banco mas ele vai pagar. do São Paulo já tem dinheiro pagou, pra você isso. tem ideia? O São Paulo tem dinheiro para isso. Eu acho que se o São Paulo tentar e houver um pequeno interesse do Atlético, eu acho que o negócio sai, sinceramente. E do eu acho que Dodô sai. que você estava falando, por favor. Então, a informação que eu obtive, Pascoal, é que parece que a transação melou. Que ele não vem mais. O São Paulo tinha interesse sim no jogador, mas parece que deu uma enroscada aí, deu uma ingresia, como você fala. Que deu enroscada no quê? Arame? O cara não entrou em detalhes, mas parece que melou. É. Agora, essa é uma colocação que eu queria passar para você, Lai. Como é que faz isso no meio do campeonato, terminando o primeiro Não, turno? mas a direção do São Paulo pelo menos está se recuperando, né? Porque o planejamento foi errado no início da temporada, né? Com o Rogério Ceni. agora Errado no ou meio- oportunidade de mercado? Não, eu acho que escolheram errado. O Ceni como Ah, o treinador... Ceni, não, tô falando dos O Ceni, jogadores, Não, perdão. dos jogadores não. Oportunidade de mercado, mas coloca em risco, né, um campeonato que o São Paulo poderia entrar com um outro objetivo, de chegar de repente na Libertadores do ano que vem. E agora o Campeonato de São Paulo é esse, fugir da zona do rebaixamento. Está se recuperando do erro. Está contratando jogadores de qualidade. A prova também foi o treinador, foi bem escolhido, o Dorival. E eu acho que com essas contratações, o São Paulo tem grande potencial para se livrar aí das últimas posições. Tá corrigindo o erro do passado a direção do São Paulo. E aí? Bom. O senhor não vai falar que tá trocando pneu com o carro andando, que aí o senhor Mani vai ficar irritado com você. Não, esse tipo de clichê não. Eu acho que é importante que o São Paulo contrate, em especial, reforços para as laterais. Marcos Rocha é um cara muito significativo, muito bom jogador. O Dodô São Paulo- não vem mais, então carece de uma Agora está posição sendo importante. apresentado o zagueiro Aderlan, que vem da Espanha, também para o São Paulo Futebol Clube. Vem do Valência. Zagueiro que começou no futebol mineiro e estava jogando no Valência da Espanha. Diga, meu senhor. E não tem muito o que fazer. As contratações são pontuais, o São Paulo perdeu 14 jogadores, desses 14, pelo menos 6 jogadores eram quase que intocáveis na equipe, atletas importantes. Então, natural que com o elenco que eu avalio, que por enquanto hoje ainda é fraco, o São Paulo recuperando essas peças, vai voltar a ter um elenco mais forte, com outras boas opções pro Dorival, que é capaz de tirar o time desta lama. E aí, senhor Mani? Olha, eu acho que mudou tudo no São Paulo agora com a chegada do Dorival, né? Mudou. Porque a conversa o nível, é outra. exatamente. O São Paulo fala agora em Gustavo Henrique, traz o Hernanes, Marcos Rocha, o Dodô. Mas só a conversa agora é outra. Eu já falei aqui, o São Paulo vai brigar
por uma vaga de Libertadores. Escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. E vou A cara desse sustentar cara, a isso cara do até cidadão o aqui, final. ó. Ao contrário de algumas pessoas que fazem parte dessa mesa e que não sustentam o que falam. Fala o nome. Você. Flavinho, pelo que eu entendi, o São Paulo é você campeão mesmo. da Libertadores. Não, eu não acho que o São Paulo chega na Libertadores, não. Vocês vão me desculpar. Eu acho que o São Paulo não cai, o que já tá bom demais. Mas eu Não, falo, não, essa se não quinta e cair, sexta já- vaga. Porque hoje a gente fala de Libertadores, a gente ainda se espelha naquele rendimento que você tinha quando pegava uma das 4 vagas. É. Hoje você pode pegar até a sexta. Então Exatamente. é Pode meio que ser- a pode baba do virar um boi, né? G7, G8. É, pois é. Então, Apro- praticamente daqui a pouco, quem não cair pra Série B, pega uma vaga Vai de pra Libertadores. Libertadores. Aproveitando, assim, ontem a gente teve o jogo, né? E o rapaz deu passe pra fazer o gol, né? Aquele rapaz lá. O né? Cuervo, que o Facicano E disse que é perdeu gordo, o outro que é também. ruim, Ah, que é então, não sei o quê. eu gostaria que você analisasse esse lance, por favor, o senhor Felipe Facincani, por gentileza, analisando esse lance. Bota aí, produção, por favor. Você viu o Chapéu? tamanho do chapéu ali? Nossa, e Você daí? não viu o chapéu? Dá uma olhada. Olha lá, Opa, Olha Lelê! bata de queixo, ó. Ó, Nossa senhora, quase ele erra. opa, Lelê! Olha lá, ó, Ainda usou o braço. ó. Olha! E aí, Facincani? O que você tem a dizer agora? Mudou o quê? Se fosse o jogador do... Mudou o quê? Ó, né? olha! Fez gol? Se joga no Corinthians, mano! E deu um passe pro gol ainda. É, Deu passe pro gol. Assume que o cara é bom. esse Foi um passe- chapéu bonito, vai. Esse chapéu tirou o time da zona do rebaixamento. Não, mas ele agora deu vem. passe pro gol do Prato. É, o Assume. primeiro. Deu o passe pro gol do Prato e daí perdeu o outro Ele dá gol uma olhada, também. queimada de queixo primeiro, depois a É, bola olha pega lá, no peito dele. olha lá, aí, ele já errou o domínio, bateu de bico É, ali. ele- Mas peraí, foi um chapéu a queima-roupa, gente. Tem mérito do jogador aí também. Não, mas é um chapéu sem estilo. Vou matar a bola no queixo ali. Matar a bola no queixo é terrível. Só que nós estamos discutindo. Pera aqui, eu já vi Olha lá, ele chute bate a... no Pera um queixo, ó. pouquinho. Ali, ó. Olha lá. Que isso? Eu faz já ele ouvi deixar chute a É. queima-roupa, agora chapéu a queima-roupa eu nunca vi. Sim, chapéu queima-roupa, porque tem de vez em quando, Pascoal, aquele chapéu que você tá no embalo, o cara tá a 4 metros de distância, você dá o balão pro alto, dribla o cara e Até pega eu a bola que eu já do outro vi lado. de nego Mas ali dar não, chapéu foi em nego bem importante. justinho. Foi bem justinho. Chapéu É. por chapéu de nego importante, eu tenho até na família. É? Ah, tenho. E foi o cunhado pegou a tia? É, Não, 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 importante. não. O tio dele deu um É, chapéu meu no Maradona. Chapéu no Maradona. Então, É. coitado, o Cueva deu um chapéu no Jean, né? O tio mesmo? dele deu um chapéu no Maradona. Enfim, se ele der um chapéu no Maradona, der um chapéu no Ronaldinho. Cara, ele também pode falar Se que o ele der Maradona era um gordo. chapéu. O Maradona em 86 Ah, mas o era Maradona gordo. é mole pra dar. Baixinho o Maradona dá um Em chapéuzinho 87 no o Maradona tava gordo. Foi Tava. quando o São Paulo vendeu o Careca Pro Napoli. pro Napoli. Aí o São Paulo fez um jogo contra o Napoli, lá no São Paulo, o estádio. Como é que é o nome do estádio? São Paulo. São Então, Paulo. como é o nome do centroavante do Flamengo? Paulo Guerreiro. Paulo muito Guerreiro, obrigado, exatamente. senhor. Pode seguir. Pro Mani. Paulo Guerreiro. Que monstro. E o técnico E a da atriz é seleção a- da Argentina é São Paola Paulo. Oliveira. São Paulo. São Paulo. A menina, a atriz é Paula Oliveira. Ela fala que é a Paola. Não pode falar que é reserva. Fala errado. Paola não existe. Ela fala errado. Paola Ô, não existe. Não existe. Paolo não existe. É Paolo. Paola não existe. Paola Avisa não ela. Não existe, não existe. Só se puser um circunflexo aí É, tudo Aí bem. vira Paola. Aí vira Paola. Verdade. É Paulo. E o Denis, Paulo que é o tio Maldini. dele, né? Que jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. E o Denis participou daquele jogo. No YouTube você encontra isso aí. Sim. Deu um Ele chapéu deu um no Maradona. chapelaço. Denise, que era lateral esquerdo do Palmeiras. Isso. exatamente. Jogou no Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo. Eu Nessa tive época ele tava no naquele, São Paulo. ele jogou a final de 86. 86, é. Eu fui naquele jogo, pastor. Foi um lance infeliz. Eu tava É. atrás do gol. Eu fui fui escondido. Naquele jogo foi o Foi, o Denis. Denis É, falhou. lance Falhou. infeliz, O Palmeiras e Inter de Limeira, eu fui escondido na torcida do... Da Inter de Limeira. Não, do do Palmeiras. Palmeiras pra torcer pra Inter. Obviamente, lógico. Ah, não. Então, Você já era antes naquela época? Já Tem coisa mais legal do que o... Mano, você tá Ele é explicado faixa o que preta no- aconteceu. Na fato boa, de ser. tem coisa Exato, mais não, legal do que você ver. Ele é nono dano no ato Sim. de Cerante. Tem coisa mais legal do que você ver. A Inter Você de praticamente Limeira- é um Hélio Gracie da... É, exatamente. doente. Você é o Hélio Gracie da Zica. Inter de Limeira ser campeã em cima do Palmeiras, no Morumbi, com, sei lá, 60 mil pessoas. Não, tinha mais. Não, não tinha muito mais. Acho que foram 63 Não, mil pessoas. 83 mil pessoas na quarta-feira e no domingo mais de 105 mil. No jogo da Não, quarta-feira. a decisão foi no jogo. Do título foi numa quarta-feira. Quarta-feira, exatamente, é isso que eu tô falando. Uma Foi quarta-feira à noite. 83 mil Foram pessoas e o jogo do 63 mil. domingo. Procura aí depois o público, mas enfim. Foram 83, 83 pessoas. 85 mil. O último lance do jogo foi uma cabeçada do Mendonça. Mendonça, que passou tirando tinta da trave e se tivesse saído aquele gol, a história seria diferente. O Palmeiras Mas aí a fez a história não final, foi. Aí a foi muito Internacional legal. de Limeira ganhou aquele título e depois cedeu, vendeu, negociou alguns jogadores com o Palmeiras, como o Tato, o zagueiro Juarez e o Mano, volante, Morumbi, o Célio. no 80, Célio, o Palmeiras não volante. ganhava o foi o título Flamengo. desde 76, que tinha sido campeão contra o 15 de Piracicaba, né?
E aí foi pra final, finalmente conseguiu pra final e tal. E a Inter de Limeira, dirigida pelo Pepe. Pelo Pepe, seu Pepe. Foi o máximo. Bom, enfim, eu sei que o assunto é chapéu, então o Cueva deu somente um chapéu no coitado do Jean, que é um bom jogador, mas é só o Coitado não, ele é um bom jogador. Vamos para sonoras depois do jogo dos jogadores do São Paulo e do treinador do São Paulo, que tá dando cara, tá dando jeito no time do São Paulo, Dorival Júnior. Manda lá. Primeiro a gente fica feliz pela vitória, sabemos que ainda tem um longo caminho para que a gente possa sair o quanto antes dessa zona de desconforto, somar os pontos para que a gente não tenha risco nenhum de rebaixamento. Esse é o primeiro caminho. E depois a gente brigar por algo a mais. Então a gente tem consciência disso, consciência que a gente ainda tem que crescer muito como equipe, evoluir, e hoje a gente mostrou que a gente tem condições disso. Então a gente espera que a gente possa continuar com esse nível de atuação, com bastante segurança, bastante concentração e mortal. As oportunidades que a gente tiver, a gente matar. Hoje a gente teve outras chances para fazer os gols e acabar com o jogo. Infelizmente não conseguimos e sofremos um pouco no final. Então a gente espera que a gente possa melhorar nisso e a gente definir os jogos o quanto antes. Vitória importante, vitória sem tomar gols. Quero aproveitar aqui para agradecer ao torcedor por estar aqui 3 horas antes apoiando a gente e passando toda essa força. Foi um combustível muito importante para a gente, para poder sairmos ligados e com bastante determinação. É isso, São Paulo é muito grande, a gente tem trabalhado muito. Agradecer também aos profissionais que estão no dia a dia com a gente, porque eles sabem que a gente não está cômodo com essa situação e que a gente tem trabalhado bastante para sair disso. Vocês são testemunhas porque estão lá todos os dias nos treinamentos. Estou muito feliz, sinceramente, pela vitória, por ver a maneira como meus companheiros também se doaram no campo e por ter a torcida nos apoiando a todo tempo. Então, hoje eu estou muito feliz. Olha, eu acho que o resultado em si foi fundamental, importantíssimo para a gente. O momento vivido, a sequência de resultados negativos, eu acho que isso tudo aí tinha um peso realmente e acabava causando um transtorno e uma dificuldade ainda maior. É natural que não totalmente, mas eu acredito que boa parte de tudo isso comece a desaparecer. É tudo que nós esperamos que aconteça. Eu acho que hoje nós tivemos aí o exemplo do torcedor novamente, mesmo na situação que nós estamos. A torcida de São Paulo vem fazendo aí a 4ª melhor média do campeonato, e eu acho que isso daí é fundamental. São Paulo não foi atrás do Wellington nem por um acaso. Quando ele aqui chegou, ele foi saudado, inclusive, como uma grande contratação, recebido como uma grande contratação. Eu acho que, em razão disso, que eu continuo acreditando muito nele, e eu só espero que tenhamos um pouquinho de paciência para que ele possa realmente alcançar a sua melhor condição. Hernandes é um jogador que tem uma história muito bonita pelo clube. Eu acho que tudo que falarmos aqui a respeito, eu acho que vai ser pouco por aquilo que ele já produziu aqui dentro. Eu espero que ele chegue com a mesma intensidade com que tem atuado nesses últimos anos e fazer com que a equipe ganhe ainda mais com a sua chegada. Eu acho que isso sim será um fator importantíssimo e a ser comemorado futuramente. Tá, então, Dorival, você que bota fé no Cueva. Eu tentei ouvir, mas eu não vi. Tinha uma cesta básica na frente dele. Ele deu entrevista